Aula 18. A ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é usada para medir resistência, mas também pode ser usada para medir qualquer grandeza física, contanto que existe um trânsito adequado. O circuito básico é este, consiste de 4 resistências, de um galvanômetro e de uma bateria. A resistência R1 está neste braço, são chamados de braços da ponte, R2, R3 e R4. O galvanômetro costuma ser um galvanômetro de zero central, quer dizer, quando a corrente é zero, o ponteiro se encontra no meio. Ponte equilibrada, condição de equilíbrio. A ponte é dita equilibrada quando o produto das resistências em braços opostos for igual, isto é, R1 multiplicado por R4 é igual a R2 multiplicado por R3. Então, quando a corrente passando pelo galvanômetro for zero, vale esta igualdade. Se fizermos R1 igual a R e R3 também igual a R, se o R2 for uma resistência variável, podemos determinar a quarta resistência, que vamos chamar de Rx. Isto é, o potenciômetro, que costuma ser uma resistência de precisão, aponta para uma escala graduada. Variando RV, buscamos a condição de equilíbrio, isto é, quando o ponteiro estiver indicando zero, teremos essa condição. E como R1 é igual a R3 igual a R, então o valor do RV ou o valor do Rx é igual ao valor do RV. Então, desta forma, podemos determinar o valor de uma resistência desconhecida. A precisão da leitura depende basicamente da precisão das resistências, tanto do R, tem que ser casada perfeitamente igual, e da precisão do resistor variável, que não costuma ser um potenciômetro qualquer, costuma ser uma década resistiva. Leia a bibliografia para saber exatamente o que é uma década resistiva. O galvanômetro também determina a precisão desta medida. Não pode ser um galvanômetro com sensibilidade baixa. Tem que ser um galvanômetro que indique zero de verdade. Quando for zero é porque é zero mesmo. Então, repetindo, se essas duas resistências forem iguais, temos aqui uma resistência variável, essa é a resistência desconhecida. Então, no equilíbrio, o galvanômetro indica zero e, portanto, o valor do Rx é igual a RV, lido diretamente na escala. Se houver uma relação entre essas duas resistências, por exemplo, uma é 10 vezes o valor da outra, significa que podemos ler resistências de maior ou menor valor. Dê uma olhada na bibliografia para entender melhor esta questão.
Podemos medir grandezas físicas, como por exemplo temperatura, pressão, etc., trabalhando com a ponte desequilibrada. Isto é, temos aqui o circuito de uma ponte, o galvanômetro, e nos braços da ponte é colocado um sensor, por exemplo, um sensor de temperatura. Ajustando o RV, por exemplo, podemos ajustar a escala de formas que o instrumento indique zero, nesse caso o instrumento não será de zero central, quando, digamos, a temperatura for 0 graus Celsius. Quando a temperatura variar, por exemplo, aumentar, o valor dessa resistência muda, desequilibrando a ponte, isto é, este ponteiro se desloca. E esse deslocamento depende da temperatura. Então, tudo se resume a calibrar a escala em graus Celsius. 10, 20, 30, 40, 50, etc, etc. Então, dessa forma, nós podemos medir qualquer grandeza física, basta ter aqui o sensor adequado. A variação da resistência do sensor muda a posição do ponteiro porque altera o equilíbrio da ponte. A escala calibrada permite medir, então, a grandeza física em questão, por exemplo, temperatura. Exemplos, exercício. Dado o circuito, onde temos uma ponte, uma resistência desconhecida, calcular o valor do Rx, sabendo que a ponte está em equilíbrio. Calculemos também a corrente fornecida pelo gerador. No equilíbrio, sabemos que a corrente no galvanômetro, ou pelo galvanômetro, é zero. E nessas condições, o produto das resistências opostas é igual. Isto é, Rx multiplicado por 3K é igual a 3K multiplicado por 1K. Então, no equilíbrio, o Rx é igual a 1K, portanto. O valor da resistência Rx, quando a corrente pelo galvanômetro for zero, é igual a 1K. Igual a 1K. As correntes. A corrente I1 passa em 3K e em 1K. Não se esqueça que a corrente pelo galvanômetro é nula. Então significa que esses dois resistores estão em série. Essas condições, I1 é igual a 12, que é a tensão total, dividido por 3 mais 1K, dividido por 4, portanto igual a 3 mA. Da mesma forma, I2 é igual a 12, que é a tensão total, dividido por 3 mais 1K. Portanto, 3 mA também. Significa que a corrente total vale 6 mA. Então, no equilíbrio, esse gerador está fornecendo 6 mA. Somente no equilíbrio. Isto é, quando essa corrente passando pelo galvanômetro for nula. Outro exemplo. Também, nesse caso, temos a corrente no galvanômetro, zero, né? Corrente no galvanômetro é nula. Isso significa que o produto das resistências opostas, 30K multiplicado por Rx, é igual
a 3K multiplicado por 1K. Então daqui nós tiramos que Rx igual a 0,1K 100 ohms. E obtemos o valor do I1, que é 12, que é a tensão total, dividido por 30 mais 1K, dá 0,387 mA. Enquanto que o I2 é 3K, 12 volts, dividido por 3 mais 0,1, dá 3,87 mA. Portanto, a soma das duas, que é a corrente que o gerador está fornecendo, 4,25 mA. Atenção que no exercício anterior o I1 é igual ao I2, porque essas duas resistências são iguais. Cuidado para não generalizar. Por hoje nós terminamos a nossa aula, onde apresentamos a ponte de Wheatstone, um circuito extremamente útil que permite que se meça resistências, meça grandezas físicas, portanto muito usado aí na instrumentação e controle. Até a próxima aula.